Oi, gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul e hoje eu quero falar com vocês sobre a minha TBR para a Maratona Literária de Inverno. Também conhecida como MLI, a Maratona Literária de Inverno é organizada pelo canal Geek Freak 2 vezes por ano. Ela também acontece como Maratona Literária de Verão e já tem vídeo aqui no canal de como foi a minha participação em 2021. Vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês assistirem. E se vocês quiserem mais informações sobre como que funciona a Maratona Literária de Inverno, eu vou deixar o vídeo do Geek Freak aqui na descrição em que ele explica direitinho como é que vai ser o funcionamento. Então depois vocês podem lá assistir a explicação dele. Mas basicamente a ideia é que em 2 semanas, de 10 a 24 de julho, a gente leia muito. Aí, por exemplo, se você lê um livro a cada 2 semanas, você tenta ler 2 livros, essa é a ideia, sabe? Você pode participar da maratona literária de acordo com como funciona melhor para você. Mas, caso você queira entrar mais na brincadeira, tem 5 desafios para você escolher os seus livros, e você pode escolher participar de só 1 ou 2 desafios, assim como você pode participar de todos os 5. E eu, como uma leitora voraz, é claro que quero participar de todos os 5. E eu já vou falar mais sobre isso com vocês, mas antes eu quero falar de uma noveleta que eu comecei a ler, de uma autora brasileira independente, Coração Dourado, da Cristina Jade Martins. Coração Dourado é uma ficção científica juvenil, ou seja, é para o público mais adolescente, por aí, e também uma boa pedida para você começar a ler ficção científica, que eu sei que muitas vezes pode ser um pouco complicado. E aí eu não recomendaria você começar, por exemplo, por Isaac Asimov, é uma leitura mais difícil. Então realmente é legal você pegar algumas coisas juvenis para começar. As 2 primeiras partes dessa noveleta já estão disponíveis na Amazon, cada uma delas custa só R$3. Elas têm cerca de umas 60 e poucas páginas, 70 e poucas páginas. A primeira se chama Intruso a Bordo, e eu já li. A história se passa justamente no espaço, dentro de uma nave chamada Compass, que está presa entre um ataque de forças inimigas e uma nebulosa misteriosa chamada Coração Dourado, e eles não sabem o que fazer até que aparece em cena a Cora Meirelles, que é quem? Uma adolescente de 14 anos, e a Cora vem fazendo algumas pequenas alterações na linha do tempo, e ela mesma tem medo do que isso pode fazer com a história, de quanto ela pode se intrometer, ela tem muito medo de talvez alterar coisas que ela não deveria. Sem falar que é um grande fardo para uma menina de apenas 14 anos. Então a Cora vai chegar na Compass e o pessoal não vai saber direito o que fazer sobre ela, se pode acreditar nela ou não, o que tá acontecendo, e é daí que a história parte. Ao mesmo tempo, a gente vai ter meio que uns flashbacks de como que a tripulação se conheceu, e a gente daí, justamente por esses flashbacks, consegue entender um pouco de como que tá sendo a vida humana no espaço no futuro. E depois que você terminar de ler a primeira história, você já pode ler o segundo volume, que foi publicado há pouco. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas espero fazer isso em breve. Ele se chama A Menina e a Fenda do Universo. Então, se vocês entenderem, é uma noveleta, tem a primeira parte, tem a segunda parte. A segunda parte é uma continuação da primeira. Então eu recomendo que você já compre as duas juntos, já que já tem aí disponível. Por R$6, dá tudo certinho. Eu vou deixar na descrição o link. Lembre sempre de comprar com o meu link, que eu ganho uma pequena comissão. E agora eu vou deixar a própria autora contar pra vocês um pouco de como que vai ser essa aventura na continuação. Mas sem spoilers. Oi, gente! Que prazer estar aqui no Bruxinha do Sul. Meu nome é Cristina e eu estou escrevendo a série de noveletas Coração Dourado e fui convidada para falar um pouquinho sobre a segunda história da série. Enquanto a primeira história se passa mais no espaço, com navinhas e aliens e papapá, a segunda história segue a Cora de volta ao ambiente dela em um bairro periférico em uma cidade brasileira, onde ela tem que lidar com escola e bullying e amigos e segredos e as duas metades da vida dela que parece que não se encaixam muito bem uma na outra. Então, se você se interessou por essa história que tem universos paralelos, uma menina tentando fazer a coisa certa e bastante ficção científica, eu convido você a dar uma conferida. A história 2, A Menina e a Fenda do Universo, acabou de sair fresquinha agora em julho, e eu espero do fundo do meu coraçãozinho autoral que vocês se divirtam bastante com ela. Beijo, minhas lindezas! Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o convite da Cristina. Eu achei uma história bastante divertida e acho muito bacana para o público adolescente e para quem quer começar a ler ficção científica, justamente. Se você não entender muito o que está acontecendo logo no início, não tem problema, porque toda ficção científica é assim. A minha dica para você ler ficção científica é você fingir que você entende o que está acontecendo até você começar a entender. Você que tá lendo Duna, porque eu recomendei, tá tendo dificuldade, é assim que se lê. E uma dessas noveletas, que são curtinhas e fáceis de ler, divertidas,
são uma boa pedida para você colocar na sua TBR da MLI, caso você queira participar. Mas agora vamos falar da minha TBR, que pode incluir algumas outras coisas ao longo do tempo, caso eu consiga terminar de ler as coisas que eu já programei. Mas eu acho difícil, então vamos conversar sobre os desafios e sobre quais livros que eu escolhi para preencher eles. Lembrando que você pode encontrar mais explicações e preencher o formulário da participação lá no canal do Geek Freak que está aqui na descrição. O primeiro desafio se chama Família Atwood e é para escolher um livro publicado originalmente antes de 2010. E eu escolhi um livro que vocês estão me pedindo, não esse livro especificamente, mas essa autora. Vou ler Agatha Christie, começando por Assassinato no Expresso Oriente. É um livro bastante famoso da Agatha Christie. Eu escolhi ele, acho que justamente por isso, e também ele estava em promoção, que é sempre um bom motivo para ler um livro. Eu só li um outro livro da Agatha Christie na minha vida, foi Os Quatro Grandes. Eu não me lembro muita coisa, eu acho que eu também não gostei muito na época. Na verdade, eu não lembro de praticamente nada, então tá sendo como se fosse uma primeira experiência para mim. E essa então foi a primeira leitura que eu escolhi. Ele é um livro bastante curto, ele tem 238 páginas, então essa é a primeira leitura. O próximo desafio se chama Família Sanderson, e é um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. Pra mim foi um pouco difícil escolher um livro para essa categoria, porque não tem nenhuma série que eu esteja travada há muito tempo, porque muitas vezes as pessoas estão travadas numa série há anos. E a questão é as séries que eu li há anos atrás, ou eu definitivamente abandonei, eu não tenho intenção de continuar, ou eu terminei, ou o autor nunca mais lançou um livro, que é o caso de As Crônicas de Gelo e Fogo e As Crônicas do Matador do Rei. São dois autores que eu gosto muito do trabalho deles, mas eles nunca mais lançaram livros. Então, eu tive que escolher livros que são de séries que eu tô lendo mais recentemente, mas que eu ainda não consegui continuar. E a que eu acho que eu tô travada há mais tempo é Duna, porque eu li Duna em maio de 2020. Foi um dos primeiros livros que eu escolhi para ler na pandemia. Lembrando que eu tava um pouco mais devagar ainda nas leituras naquela época. Então eu vou finalmente ler Messias de Duna, de Frank Herbert. Também é um livro bastante curto, ele tem um glossário aqui atrás, então ele é mais curto do que ele parece. Ele tem 253 páginas, eu já mostrei aqui todo o unboxing do box de Duna que eu comprei, eu vou deixar também nos cards o vídeo para vocês assistirem depois, caso vocês tenham interesse nesse box. Eu acho ele bastante bonito. Então vamos ler finalmente a continuação de Duna. Tô animada para saber o que acontece depois do primeiro livro. Duna é uma ficção científica, se você não conhece ficção científica, talvez não seja o lugar mais ideal para começar, mas também não é tão difícil. Eu diria que se você já leu mais fantasia, você pode começar por Duna, porque Duna parece muito mais uma fantasia do que uma ficção científica. Ele meio que parece uma fantasia que acontece de se passar no espaço, ao invés de ser em outro mundo diferentão, porque também tem toda uma construção de mundo aqui. Não tem tanta coisa voltada à tecnologia, viagens espaciais. Então é justamente por isso que eu digo que parece mais uma fantasia. Depois vamos para a família Queen, um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. Para isso eu escolhi um livro que está há bastante tempo aqui na minha estante, que eu ainda não consegui ler, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro trata bastante sobre a temática do racismo, ele já foi adaptado para o cinema, se não me engano, que tem a informação de que ele foi o primeiro lugar na lista do New York Times. E ele também foi o vencedor do prêmio do livro da década do Goodreads Awards de 2019. Lembrando que o Goodreads ocorre por votação popular. Então esse é um dos maiores livros que eu escolhi, eu acho que ele é o maior. Com 376 páginas, esse é o livro mais longo que eu escolhi. Eu sei que na Maratona Literária de Verão eu peguei livros bem maiores, tinha alguns com 500 e poucas páginas, 600. Mas eu andei com dificuldade de ler no mesmo ritmo que eu tava lendo antes, então eu peguei um pouquinho mais leve, porque quero voltar a ler com mais gana, acho. Então, estou usando a maratona para conseguir voltar a ler mais. No entanto, sem me forçar tanto. Então, esse aqui é o livro mais longo que eu escolhi. Depois temos A Família Coben, um livro com vários elogios, mas que você sempre teve suspeitas sobre gostar. E o que eu escolhi para isso foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esse livro foi o vencedor do prêmio Goodreads Awards na categoria Ficção de 2020. E o motivo que eu tenho dúvidas sobre gostar é que ele parece ter uma narrativa toda fantasiosa que me dá vontade de ler, mas ao mesmo tempo o Matt Haig é um autor que escreve livros de autoajuda. E já ouvi falar que existe essa vibe meio autoajuda aqui, e é uma coisa que eu não gosto. Já tentei ler e eu fico sempre sem conseguir entender por que eu deveria aceitar conselhos da pessoa que tá escrevendo o livro. Algumas vezes também eram coisas meio... Tá, mas você não sabia disso antes? Sério que eu tive que ler um livro inteiro pra você me dizer um negócio desse? Então, sei lá, não é um gênero que eu goste. Porém, tenho curiosidade de ler esse livro. Ele tem 319 páginas, então não é tão longo também. Ele é mais pequenininho também do que O Ódio que Você Semeia. Eu vou colocar os dois lado a lado pra vocês verem. Aqui, ó.
ele é consideravelmente menor. Essa edição aqui é a que veio com a tag em parceria com a Bertrand Brasil, que é uma editora. Ela tá toda bonitinha, assim, toda verde e coloridinha. Então essa é a leitura que eu escolhi para essa categoria. E o último livro do último desafio é da família Green, um livro com média de pelo menos 4 estrelas no Scoob ou no Goodreads. Se você não conhece Scoob e Goodreads, elas são 2 redes sociais de livros e você pode me seguir em ambas. Os links estão na descrição também. O livro que eu escolhi para essa categoria tem uma média de 4.2, eu acho, no Goodreads e 4.3 no Scoob. E eu escolhi um clássico, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Ele é uma ficção científica, mas ele é mais voltado para comédia. É um livro que sempre me deixou bastante curiosa e eu comprei essa edição muito bonitinha aqui, que tem ilustrações. Aqui tem umas ilustrações legais, ela é toda brilhosinha. E ela tem 312 páginas, então é mais curto do que aqueles outros livros. Essa aqui é uma edição comemorativa de 42 anos do Guia do Mochileiro das Galáxias, e é só do primeiro livro mesmo. Se vocês quiserem uma versão definitiva com todos os livros, eu acho que tem disponível também, eu vou colocar aqui na descrição caso vocês queiram. E é isso, gente, essas são as minhas 5 leituras que estão programadas. Eu mudei de ideia, na verdade, sobre esse último livro que eu coloquei, O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Eu ia colocar O Vilarejo, do Rafael Montes, mas o que aconteceu? Aconteceu que, na noite anterior ao dia que eu tô gravando esse vídeo, eu comecei a ler, porque eu queria saber como é que era, e eu já me caguei toda nas primeiras páginas, e eu tive muita vontade de continuar lendo, então eu já tô lendo. Eventualmente eu trago resenha pra vocês, eu tô gostando bastante, e por isso eu acabei trocando o livro que eu coloquei aqui na minha TBR. Entre outros updates, eu tive que dar uma pausa na leitura de O Olho do Mundo, que é o primeiro volume da Roda do Tempo. Isso foi feito porque eu tô com dificuldade de manter outro projeto do canal, que é A Volta ao Mundo em 80 livros, e eu não tava conseguindo tempo pra ler A Roda do Tempo. Então, por enquanto, está pausado, mas iremos retornar eventualmente. E justamente para esse projeto eu tô lendo Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Essa daqui é a edição que veio no Clube Intrínsecos. E como vocês podem ver, eu não fui muito longe ainda. Ele é um livro um pouco difícil de ler, um pouco bastantinho. Eu tô gostando da história, achando bem interessante, bem diferentona também. Uma coisa meio ocultista, assim, tem uma vibe obscura. Então tá interessante, porém ele tá sendo devagar, então eu vou precisar de mais um tempo pra ler esse livro. Provavelmente a gente vai ter o primeiro vídeo desse projeto só lá por agosto. Justamente porque tem a maratona literária de inverno pra gente fazer no meio do caminho e não tem condições de eu colocar esse livro como sendo da maratona. Então esses foram os meus updates, essa foi a minha TBR e eu espero que vocês deem uma olhada no livro Intruso a Bordo, da Cristina Jade Martins, e na sua continuação, que saiu recentemente. Todos os links que eu falei estão na descrição. Se inscrevam no canal, mandem o meu canal para os seus amigos. Eu sei que estou com dificuldade de aparecer na Twitch para fazermos as nossas lives, mas eu espero conseguir fazer algumas durante a maratona literária, pra gente ler junto. Me digam nos comentários se vocês vão participar da maratona de alguma forma, pode ser só colocando um livro a mais do que vocês leriam nessas 2 semanas. E me falem nos comentários o que vocês vão ler. Tchau, gente!